Olá, pessoal. Esta é uma aula de introdução às matrizes. Quando nós estudamos vetores, nós aprendemos que vetores eram estruturas estáticas e homogêneas. Matrizes também são, ou seja, se você declarar uma matriz e fornecer um tamanho para cada uma de suas dimensões, essa estrutura continuará durante toda a execução do programa tendo este tamanho definido. As matrizes também são homogêneas. Então, se você declara uma matriz de números reais, todos os valores que você pode armazenar nessa matriz são números reais. E também as matrizes permitem acesso simples e direto aos dados. Mas então, o que diferencia um vetor de uma matriz? É que um vetor ele é unidimensional. E uma matriz, então, ela vai possuir duas ou mais dimensões. Só que é muito comum a utilização de matrizes bidimensionais, ou seja, matrizes com apenas duas dimensões. E quando você deve usar matrizes? A resposta é quando os dados que você tiver que representar eles são homogêneos e eles necessitam de uma estruturação com mais de uma dimensão. Exemplo, se você for programar um jogo de xadrez, como nesta imagem que eu estou mostrando, você pode notar que o tabuleiro ele é naturalmente bidimensional. Você tem duas dimensões aqui. Inclusive, nesta foto que eu coloquei para vocês, você tem aqui uma numeração, que indica, então, cada uma das casas, ok? Imagens. Uma imagem, sendo apresentada na tela do seu computador, ela é um conjunto de pixels, né? Então, como que você pode armazenar esse conjunto de pixels um ao lado do outro? Como nesta imagem aqui, por exemplo, que nesse grafite aqui simularam, né, os vários quadradinhos ali, como se fosse um desenho aqui de um game antigo, né? E como que você pode armazenar, então, esta imagem aqui, né? Obviamente não de forma otimizada, né? De uma forma simples. Você pode ter uma matriz de pixels. Então, um monte de pontinhos, cada um com uma cor, com uma determinada cor, em conjunto eles formam uma imagem. Outro exemplo, se tiver que tratar com algum tipo de tabela, né, parecida com aquelas que a gente faz no Excel, por exemplo, essa daqui de precipitação pluviométrica mensal, né? Eu não coloquei os valores aqui, porque não interessam muito para a gente, mas é mais entender as dimensões. Nós temos aqui as colunas representando os meses, então esses daqui são os dados de janeiro, fevereiro, março. E aqui nós temos as cidades. Então, a cidade 1, no mês de janeiro, o valor é representado por esta célula. E você pode ter também mais do que duas dimensões, como neste caso aqui, eu tenho 3 dimensões. Então, continuo tendo os meses, como sendo as colunas, aqui as cidades, nas linhas, e aqui o ano. Então, eu tenho 3 dimensões nesta matriz aqui. Uma forma de você pensar numa matriz tridimensional também é lembrar, por exemplo, de um cubo, tipo aquele cubo mágico, né? Você olhando para aquilo ali, você está enxergando uma matriz tridimensional. E como que a gente pode declarar no nosso programa uma matriz? Você vai informar o tipo de dados. Esse abre colchetes com vírgula no meio está me indicando que é uma matriz deste tipo definido aqui. Vai colocar aqui o nome da variável, ponto e vírgula. Ou seja, é muito parecido com vetor, a única coisa que mudou é que tem essa vírgula aqui indicando que eu vou ter duas dimensões, ao invés de somente uma dimensão. Se eu tiro essa vírgula daqui, é um vetor. Se eu coloco essa vírgula, é uma matriz bidimensional,
Se eu tiver duas vírgulas aqui, então vou ter espaço para 3 dimensões, seria uma matriz tridimensional. Antes de utilizar esta variável que referencia a matriz, você precisa inicializá-la. E como que você inicializa? Você coloca o nome da variável que ele recebe, um new, tipo de dados, abre colchetes, tamanho da dimensão 1, tamanho da dimensão 2, se for uma matriz bidimensional. Se ela for uma matriz tridimensional, você tem DIN1, DIN2, DIN3. Sendo que aí, aqui, na declaração da variável, para uma matriz tridimensional, você teria duas vírgulas. Ok? E o que é esse tamanho da dimensão 1, tamanho da dimensão 2, tamanho da dimensão 3? Assim como você define, por exemplo, quantos elementos você vai ter no seu vetor através do tamanho da dimensão, só que ele é unidimensional, aqui como se trata de uma matriz, você vai ter ao menos duas dimensões. Então, esse DIN1 é o tamanho da primeira dimensão, DIN2 é o tamanho da segunda dimensão. Por exemplo, pode ser o número de linhas, DIN1, o número de colunas, DIN2. E, como qualquer outra variável, você pode declarar e já inicializar também. Então, aqui você fornece o tipo, matriz bidimensional, o nome da variável, fala que ele recebe o new para instanciar uma nova matriz bidimensional deste tipo aqui, e aqui o tamanho da primeira dimensão, tamanho da segunda dimensão da matriz. Então, veja este exemplo de declaração de uma matriz. Eu tenho uma matriz de números reais, ela é bidimensional, o nome da variável que vai referenciar essa matriz é salários, e ela é uma matriz, então, contendo 5 linhas e 12 colunas. Por que eu falei 5 linhas e 12 colunas? Na verdade, o compilador não tem uma marcação para indicar o que é linha e o que é coluna. Quem faz isso é o programador. Por uma questão de convenção, para a gente não ficar trocando muito, se perdendo na hora de programar, vamos manter esse padrão aqui durante esse curso. O primeiro número a gente vai utilizar para o número de linhas. O segundo, a segunda dimensão aqui, vamos utilizar para o número de colunas. Logo, nós temos aqui, nessa primeira dimensão, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, e 12 colunas, ok? Note que as linhas, os índices variam de 0 a 4, porque são 5 linhas, e as colunas de 0 a 11, porque se tratam de 12 colunas. Para que eu poderia utilizar uma matriz assim? Bom, a linha, por exemplo, poderia indicar um determinado funcionário. Então, o funcionário aqui que está representado no índice 0, no primeiro mês o salário foi esse, no segundo este, no terceiro este, e eu vou preenchendo aqui. Então, salário do primeiro funcionário, do segundo funcionário, do terceiro, e assim sucessivamente. Como que eu posso atribuir valores em uma matriz? Então, eu declarei uma matriz de inteiros aqui, de nome acessos, poderia ser, por exemplo, um controle de número de acessos, alguma coisa desse tipo, mas é só uma matriz de exemplo mesmo. Criei ela como sendo uma matriz com 5 linhas, tenho 5 linhas aqui, então os índices variam de 0 a 4, e 4 colunas, os índices variam então de 0 a 3. Bom, eu falo que acessos, índice 2,3, então linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3, é este elemento aqui, ó. Recebe 7. Então, ó, linha 2, coluna 3. Voltando, este 2 aqui indica que esta é a linha, e este 3 aqui indica que esta é a coluna. Pensando nos dois juntos, então, qual é o indivíduo que está na linha 2 e na coluna 3?
é o 7. Por quê? Porque ele acabou de ser atribuído aqui. Então, antes de executar, eu tinha o valor 0 nessa posição. Se eu falo que acessos 2, 3 recebe 7, eu estou pegando este número e atribuindo nessa célula, a célula 2, 3. Okay? Linha 2, coluna 3. Então, ele atribuiu o valor a esta posição. Como que eu posso ler? Eu posso declarar um inteiro número de acessos, que por enquanto não tem nada aqui atribuído. E aí, se eu falar que número de acessos recebe acessos na linha 2, coluna 3, linha 2, coluna 3, é este 7 que a gente acabou de colocar. Então, este valor vai ser armazenado na variável número acessos. Por essa aula é apenas isto. Até a próxima.